Olá, meu nome é Marlene e dando sequência a esses vídeos sobre qualidade de software, a gente vai falar um pouco agora sobre a parte de testes, né, que é uma parte importante dentro dos conceitos, da estratégia que o guia traz. O guia ele traz sugestões, né, de estratégia assim, de teste, citando que pode ser algo menos detalhado ou algo com maior detalhes na documentação escrita dos testes. Aqui eu queria só reforçar que não é fazer testes menos detalhados, é otimizar a documentação de testes. Né? Em alguma etapa, em algum momento, precisa-se ser testado tudo do software, preferencialmente que seja um bom fornecedor com um bom sistema de garantia de qualidade, realizando testes bem detalhados, né, de todas as funções, de tudo que o sistema tem. Então, o guia faz essa sugestão de otimização da etapa da documentação de testes, mas é importante, né, que exista um bom processo de qualidade de software e de teste. O guia, ele traz uma lista de conteúdo básico para os testes e ele reforça, né, que esses testes podem ser realizados de forma digital. Caso alguém tenha interesse em saber mais sobre essa questão de como executar testes de forma mais digital, pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn, Marlene Ligeiro, ou pelo site da Organex, na opção de Fale Conosco, que a gente pode abordar um pouco mais, né, dessa digitalização. Mas a ideia é que, seja no papel ou, se possível, num formato mais digitalizado, a gente tenha uma otimização, mas ainda assim documentada. E seguindo, né, com essa reflexão de otimização, a gente não pode só otimizar por otimizar. Né? A gente tem que fazer aquela análise que foi abordada, né, explicada nos vídeos anteriores, para ver aonde tem menos risco, que eu já tenho lá de base um bom sistema de garantia da qualidade interno, né, da empresa regulada, ou um sistema de garantia da qualidade do fornecedor que vai poder me apoiar, para eu saber que eu tenho bons processos, né, de testes, de controle em processo e outros pontos assim de qualidade, para que eu possa otimizar. Então, é um conjunto onde eu vou ver aquilo que é menos crítico para eu poder otimizar com mais segurança e ter todo um processo já interno ou de fornecedor que auxilie, né, num bom sistema de garantia de qualidade. E aí sim eu vou poder fazer uma otimização dos testes. O guia ele traz alguns exemplos, né, de conceitos assim, estratégias de teste para fazer de forma mais otimizada. Então ele cita aqui para os itens de menor criticidade, eu poderia executar testes de forma assim um pouco mais livre, sem um plano de teste formal, né, nossos conhecidos protocolos de qualificação, de validação, pré-estabelecido, como a gente faz, que a gente escreve ele todo passo a passo, né, pré-aprova, executa, confere ele passo a passo. Então, ele traz que eu poderia fazer isso como algo mais intuitivo, mas aí um ponto importante é que quem vai executar isso precisa ter uma boa experiência, né, um conhecimento bacana, para também não negligenciar algo deixando de fazer teste, né, deixando de fazer algum passo importante de teste, ou mesmo deixando de reportar. Por exemplo, aqui uma das estratégias é você usar a experiência, o conhecimento de pessoas, né, em outras históricos de falha de funções, operações semelhantes. Então, para eu ter, né, isso de base, precisa ser uma pessoa com experiência. Essa pessoa também precisa ter experiência com documentação para reportar de forma adequada as falhas, né, o cenário que ela estava solicitando, para eu não perder essas informações, para eu não negligenciar de deixar de deixar de testar, de verificar algo que seja importante. E o guia também traz, né, que eu vou ter testes mais formais, como os roteiros de documento que a gente já é mais acostumado a ter. E aí ele cita que a gente pode seguir com esses formatos mais robustos, né, com detalhes maiores dos passos de teste, ou ainda seguir com uma coisa um pouco mais mista, com um mix, né, de uma parte mais robusta, como a gente viu lá no primeiro exemplo. Não tinham
dentro do mesmo sistema, coisas que eram mais críticas e outros com menor risco. Então, eu poderia seguir com essa parte mais robusta para aquilo que é mais crítico e de uma forma um pouco mais flexível, otimizada, né, com menos passo a passo ali de teste, daquilo que seja um pouco mais seguro. É importante que a gente, né, avalie assim, eu fazendo isso de uma forma um pouco mais otimizada ou mais robusta, eu vou ter ou um passo a passo com instruções de teste mais detalhado, ou algo mais com objetivo e a pessoa vai ter que seguir, né, os testes baseado naquilo. Se eu for seguir nesse formato mais flexível, preciso ter pessoas mais experientes, né? Se for um passo a passo mais detalhado, é um pouco mais tranquilo. Eu tendo esse passo a passo, eu vou ter um processo também requerendo uma maior quantidade de evidências para investigações futuras, né? Ou também não, eu poderia definir que não vai ser necessário coletar evidências, porque prints de tela, por exemplo, que eu vou ter outras opções, né, para conseguir essas evidências. Então, eu preciso também ter tudo isso definido e ver que estratégia eu vou seguir. Toda vez que eu estou fazendo testes, por exemplo, num ambiente que não vai, que eu vou manter, né, os dados ali de teste, eu consigo obter aquele log depois, então eu não vou ficar tirando print de tela. Eu tenho que ter tudo isso estabelecido e documentado, mas é importante verificar se está tudo funcionando ou não. E o guia traz essas opções de testes, essas estratégias. Eu assisti um vídeo de uma pessoa do FDA que ela explica, né, sobre como otimizar os testes e ela reforça que você otimizar é diferente de não documentar nada ou não fazer nada, né? Então, eu posso aproveitar testes que um fornecedor já fez, evitando ter retrabalho. Eu posso não ficar pegando todas as evidências, porque o sistema vai manter o log no histórico dele, eu não vou, né, eliminar aquela base de informação, então eu posso utilizar aquilo como base, mas é diferente de não testar ou de não documentar nada, né? Só dizer, eu tenho um processo, então é seguro. Não, né? Eu preciso ter alguma coisa e alguma coisa baseada em procedimentos, políticas, manuais de qualidade. Em outro vídeo também, eu vi algumas considerações interessantes que eu queria compartilhar, assim, que a gente pode, sim, otimizar, né, os testes, mas eles deixam bem claro que otimizar também não é flexibilizar a ponto de você nem ver se os requisitos regulatórios estão sendo atendidos. Então, se eu tenho processos regulados que têm que ser atendidos, que são importantes, né, quanto às boas práticas, ou questões como parte 11 para a integridade de dados, eu preciso, de alguma forma, garantir que tudo isso funciona. Posso não fazer o teste no passo a passo, não fazer o teste formal, mas, por exemplo, eu auditei o fornecedor e ele tem teste bem detalhado para garantir que atende, por exemplo, todo o parte 11. Foi um sistema desenvolvido internamente, então a equipe de TI que desenvolveu fez um roteiro, né, uma segunda pessoa diferente da que desenvolveu fez toda uma execução de testes para verificar. Então, eu não posso simplesmente negligenciar nesse aspecto, né? A gente não pode simplesmente não fazer nada, como eu falei no slide anterior. A gente pode justificar, por meio de uma análise crítica, né, como que a gente vai seguir, o que a gente já tem, né, prévio, ou do nosso sistema de qualidade interno, ou do fornecedor, que vá me permitir fazer testes de uma forma um pouco mais flexível, ou não precisar coletar print de tela de tudo, mas eu não posso negligenciar, né, que as boas práticas, que a questão assim de integridade, que ela seja atendida. Um ponto também interessante que eles comentaram foi sobre a necessidade de ter aceitação do sistema pelo usuário final, né? A gente não poderia simplesmente, nós de qualidade, de validação, de qualificação, passar por tudo sem que a pessoa ali envolvida que vá fazer a operação no dia, a administração no dia, participar desse processo, desde a avaliação crítica até quanto à verificação em si do sistema. É importante que essas pessoas que operam sistemas, equipamentos, que elas garantam que as suas demandas, que as normas, que os processos internos
sejam atendidos. Então, continua sendo, né, um trabalho que vai precisar ser multidisciplinar. O que eu queria compartilhar assim, dessa parte de teste seria isso. Né? No próximo vídeo, vou passar alguns conceitos finais assim, e espero que esteja ajudando, né, a racionalizar, analisar como que pode ser otimizado nesse processo de testes. Obrigada e até mais.